Bom, então eu começo essa palestra hoje com essa foto muito interessante da Amazônia, tirada pelos satélites Sentinela-2 da Agência Espacial Europeia. Essa é uma região do sudeste da Amazônia, quase encostando no Peru. Essa cidade aqui, não sei se vocês conhecem, Iurunepé. Aqui estamos em linha reta, a cerca de 1.500 quilômetros de Manaus. Essa foi, na verdade, isso foi um hub no século XIX para o ciclo da borracha. Então, vocês estão vendo o rio Juruá aqui, que se estende por cerca de 2.400 quilômetros até encontrar o Amazonas, e aqui tem o seu afluente, o rio Taruacá. Por que eu começo a palestra mostrando essa imagem para vocês? Para já mostrar, e algumas vezes mostrei até para pessoas do governo, que o Brasil, visto por satélites, é visto por vários países do mundo, em particular pela Agência Espacial Europeia, pela NASA, pela China e pelo Japão, né? E aqui é uma região da Amazônia bastante preservada, mas nós vamos ver que, infelizmente, não é assim mais. Bom, aqui eu tenho um gráfico recente, um trabalho do professor James Hansen, que é um professor da Universidade de Colômbia, que tem um grupo muito interessante sobre estudos de mudanças climáticas. Ele está mostrando a variação da temperatura global da Terra, começando em 1880, sempre se adota essa partida que é tomada como o início da Revolução Industrial. E aqui está, no eixo vertical, a anomalia em temperatura. O que é essa anomalia em temperatura? É a variação medida da temperatura global da Terra, medida com respeito à média que havia entre 1880 e 1920, nesse caso. Vocês veem esses vários pontos pretos que mostram uma oscilação grande. É mais ou menos como os dados da contaminação pelo coronavírus, ou dados de mortes que nós vemos todo dia na televisão, né? Se vê vários pontos variando, mas eles sempre mostram uma média, que é uma média corrida, que nós chamamos, né? Em que cada ponto, na verdade, representa uma média por um número de dias que se escolhe. Aqui, no caso desse gráfico, essa linha azul que vocês estão a ver, é a média em 12 meses. Quer dizer, cada ponto disso, aqui, na verdade, significa uma média de 6 meses para trás, 6 meses para frente. Essa linha vermelha, uma média de 132 meses. Né? Isso é importante mencionar, porque quando nós estamos falando de mudanças climáticas, vocês sabem bem, mas às vezes os leigos não entendem, isso de previsão de tempo. Quando falamos de mudanças climáticas, estamos falando de mudanças a longo prazo, né? Semestres, anos e assim por diante. O que é assustador nesse gráfico é que vocês veem a partir de 1970, vocês veem essa linha, uma reta verde que sobe até 2020. Essa reta verde é um ajuste linear para a variação de temperatura nesse período, que dá esse aumento de 0,18 graus centígrados por década. Nós vamos mostrar que isso é sem precedentes na história que nós conhecemos da Terra. Mas, a mais que esse gráfico, nós tivemos, vocês certamente já devem ter discutido sobre isso, o relatório recente do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né? E os resultados desse último relatório do IPCC são absolutamente contundentes, né? Esse primeiro gráfico em cima, à direita, vocês veem essa mancha meia cinza, na verdade, a oscilação em temperatura, e essa linha tracejada, de 1880, mais ou menos, para trás, foi construída através de medidas usando proxies de temperatura, principalmente a medida feita em colunas de gelo, tanto no Polo Sul como no Polo Norte, né? E eles mostram claramente que, a partir de 1880, 90, esse aumento de temperatura, né,
não tem precedentes na história da Terra nos 2.000 anos passados. Na verdade, se formos 100 mil anos para trás, essa variação de temperatura foi bastante pequena. E o mais importante, esse gráfico seja esse gráfico de baixo da direita, que mostra três resultados, na verdade. Essa oscilação em linha preta da temperatura média da Terra é o que foi observado em todos esses anos, né? A linha azul aqui embaixo, que está com essa mancha azul em volta, é a variação da temperatura simulada a partir da densidade de gases de efeito estufa, né? Levando em conta só efeitos naturais, efeitos da órbita da Terra, vulcões, etc. Já a linha preta, vermelha que vocês veem aqui em cima, são as simulações dos modelos climáticos, levando em conta não somente os efeitos naturais, mas efeitos antrópicos. E nesse relatório do IPCC é o mais contundente que talvez tenha surgido, né? Que diz que é praticamente, em ciência nunca dizemos totalmente certo, mas uma probabilidade enorme de que realmente que nós estamos observando seja efeito do homem nesse aumento médio de temperatura. Mas uma pergunta que eu sempre ponho para as audiências, e aqui eu ponho na língua da Greta Thunberg, né? Hur max den globala medeltemperatura. Sempre quando nós vemos políticos falando, e vimos isso com o nosso ex-chanceler Ernesto Araújo, que falava que mudança climática, aquecimento global não existia, era um complô marxista, porque ele esteve na Itália, eu não lembro bem se era no verão e teve um dia frio, ou se era no inverno e teve um dia quente, né? E realmente, esse conceito de temperatura média não é muito entendido pela população em geral, né? O que quer dizer temperatura média global, né? Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção que existem 4 bases principais de dados que qualquer um pode acessar para ver esses resultados. Da NASA, do Goddard Institute for Space Science, na NASA, o UK Met Office em Hadley, que é do Reino Unido, então, o EMLOST, que também é da NOAA, que é um órgão americano, e o Japan Meteorological Agency, há outros, como a Universidade de Berkeley, mas esses daqui são os principais, as principais bases de dados para a variação média da temperatura. E o que é essa variação média de temperatura? O que é a temperatura média? É claro que a temperatura varia de dia, mesmo num dia varia bastante de dia para dia, de mês para mês, e de posição na Terra, né? Mas essa temperatura média são dados combinados de medições do ar acima da Terra e da superfície do oceano, normalmente tomada entre 2 a 7 metros de altura. As medições em cada estação são comparadas ao que é considerado normal para aquele local e horário. Esse normal é normalmente a média num prazo de 30 anos. Então, é importante realçar isso, vocês que são cientistas, quando falam com a população em geral. Não está se falando de mudança de temperatura de um dia para o outro. Está se comparando com médias geralmente tomadas em 30 anos. As diferenças que são chamadas anomalias, que está naquele primeiro gráfico que eu mostrei, né? Então, depois dessa medida dessas anomalias, são feitas médias na grade sobre toda a Terra. Essa média é feita por 5 graus de latitude e 5 graus de longitude, nas quais existe pelo menos uma estação. E se leva em conta, naturalmente, a área coberta por essa grade, porque, é claro, 15 graus por 5 graus no Equador cobre uma área diferente de 5 por 5 graus nos polos. E isso é levado em conta, ou seja, uma média ponderada. E, finalmente, as anomalias na temperatura média global e sazonal são as que são mostradas, como mostrei naquele gráfico anterior. E aqui está um exemplo típico de um dado que eu gosto muito, que é produzido pela Cooperação Copérnicos, né, da Agência Espacial Europeia. Outra vez mostrando dados
desde 1860 a 2020, né? E aqui eles mostram a variação com relação a uma média tomada entre 1981 e 2010, e não há a menor dúvida que a temperatura está aumentando, juntamente com a concentração, a emissão enorme de gás carbônico para a atmosfera. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos uma média de concentração de gás carbônico na atmosfera por volta de 270 partes por milhão. Agora nós estamos chegando a uma concentração de 400 e pouco, que foi no ano passado, infelizmente. Então, esse modelo segue, esses resultados, segue os trabalhos espetaculares, trabalhos seminais de Svante Arrhenius e Guy Callendar. Svante Arrhenius, Prêmio Nobel de Química, que mostrou que em 1896, que se a concentração de gás carbônico na atmosfera terrestre dobrasse, a temperatura aumentaria por cerca de 4 graus centígrados. É muito próximo do resultado que nós estamos hoje em dia. E o Guy Callendar, que é um engenheiro ferroviário britânico, que fez as primeiras medidas em cerca de 140 estações meteorológicas espalhadas pelo mundo todo, e mostrou que realmente a temperatura média da Terra estava aumentando. Ora, se nós então acreditamos nesse aumento de temperatura, não julgando que seja apenas um complô marxista, nós temos só duas ferramentas para controlar esse aumento de temperatura devido ao aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. O primeiro, é claro, é diminuir fortemente o consumo de combustível fóssil. Cerca de 2/3 de todo o gás carbônico emitido para a atmosfera vem do uso de combustível fóssil, e nós estamos numa economia que se desenvolveu totalmente no final do século XIX e no século XX, agora século XXI, baseado na disponibilidade abundante e razoavelmente barata de combustíveis fósseis. Isso não é fácil de mudar, mas teremos que mudar, né? A outra ferramenta que nós temos é o sequestro de carbono. Sequestro de carbono principalmente pelas florestas. Uma árvore na Amazônia tem cerca de 60% de sua massa constituída de carbono. É claro que vocês certamente sabem que o principal mecanismo para absorver carbono da atmosfera é a reação de fotossíntese, né? Esse presente da natureza que permitiu a vida na Terra. Então, a absorção pelas árvores de gás carbônico da atmosfera, mais água e na presença da luz solar, provoca, então, uma grande molécula de açúcar, né? Liberando oxigênio e água. As florestas preservadas absorvem bastante gás carbônico e também floresta replantada. Mas as florestas cortadas, mesmo sem combustão, mesmo sem serem queimadas, pela própria deterioração orgânica e também pelo gás carbônico aprisionado no solo, elas são uma fonte de gás carbônico para a atmosfera. Até o ano passado, quando eu dava palestras como estou dando agora, eu gostava muito de mostrar esse dado, um artigo publicado por essa colaboração Brain4 do Reino Unido, da qual participam muitos brasileiros, em particular o professor Luiz Aragão, do INPE. Esse é um trabalho, se não me engano, publicado em 2016, que mostra a estimativa de efeito de gás carbônico entre 1980 e 2010. E mostrar, não vou entrar em detalhe aqui, mas esses retângulos verdes que estão negativos para baixo, mostra a absorção de gás carbônico pela floresta amazônica em todos os países panamazônicos, né? E os retângulos pretos, a emissão devido a combustível fóssil. Então, somando o que nós absorvíamos mais do que emitíamos. Eu gostava muito dessa transparência, mas, infelizmente, isso não é mais verdade. As grandes florestas que absorvem gás carbônico são, de longe, as florestas tropicais. E as três principais, né? A floresta da bacia do Rio Amazonas, a floresta da bacia do Rio Congo e as florestas
da Indonésia, né? Infelizmente, quanto mais rosa estiver esses pontos, mais a floresta está emitindo gás carbônico do que absorvendo. As florestas da Indonésia já são uma fonte de gás carbônico, porque elas foram muito derrubadas, principalmente para a produção de óleo de palma e cultura agrícola. A floresta amazônica, se vocês veem todo esse sul aqui, o famoso arco de desmatamento, nome criado pela grande Greta, professora da UFRJ, né? Que infelizmente nos deixou, um arco que vai do Maranhão até o norte de Mato Grosso, já está emitindo bastante gás carbônico ao invés de absorver. Esse trabalho, que é um trabalho que foi publicado nesse ano ainda, em 2021, ainda coloca a floresta amazônica como uma absorvedora de gás carbônico. Vocês podem ver aqui, esse artigo é uma pesquisadora, Harris, foi publicado em 2021, mostrando que o fluxo de gás carbônico absorvido pela floresta ainda é negativo. Negativo quer dizer, ainda está absorvendo gás carbônico, mas não tanto como a bacia do Rio Congo, que emite, que absorve muito mais, e toda a floresta sudeste da Ásia, que emite gás carbônico, né? Então, esse gráfico, até o começo desse ano, eu gostava bastante dele, mas, infelizmente, temos notícias piores, né? Esse é um trabalho recente, publicado pela pesquisadores do INPE e colaboradores do exterior, coordenados pela pesquisadora Luciana Gatti, uma grande pesquisadora do INPE, cuja seu principal trabalho é medir a emissão de gases de efeito estufa, inclusive fornecendo dados para os relatórios do Brasil, anuais do Brasil, para o IPCC. Ela mostra nesse trabalho que foi publicado na Nature, agora saiu em julho, e está tendo grande repercussão internacional, ela mostra esse gráfico interessante. Primeiro, é importante esse trabalho dela, porque não são medidas feitas com satélites ou estimadas, mas são medidas locais feitas na Amazônia por aeronaves, que sobem uma altura de cerca de 5.000 metros e vão descendo numa coluna, coletando gases do efeito estufa, que depois são trazidos para o INPE e analisados, né? Está aqui em 4 regiões, né? E que vocês veem é o seguinte: essas setas cor de laranja mostra a área, o crescimento, o fluxo devido ao desmatamento na Amazônia. Essas flechas azuis para baixo, né, o quanto está diminuindo a precipitação ASO. O que quer dizer a precipitação ASO? A precipitação de chuva nos meses de agosto, setembro, outubro, quando temos mais chuva. Ela está mostrando o quanto decresceu. E essas flechas branca para cima, o quanto a temperatura aumentou, né? As barras azuis, o fluxo total de carbono, né? O fluxo total de carbono para a atmosfera, a verde negativa, que é absorvido, e a vermelha, então, o resultado das duas medidas. Então, o que vocês estão notando é toda essa região aqui no leste da Amazônia, infelizmente, nós já estamos emitindo mais gás carbônico com a floresta derrubada do que estamos absorvendo. O leste da Amazônia ainda continua absorvendo bastante gás carbônico, mas esse resultado é extremamente preocupante. Se nós tivéssemos um governo realmente preocupado com a questão ambiental, teria tomado ações do Conselho da Amazônia. A Amazônia deveria estar tomando resoluções contundentes com relação a esse resultado. Aqui tem um outro gráfico importante, eu não sei se vocês conseguem, espero que sim, visualizar esses pontos vermelhos que estão aparecendo. Esse é um trabalho publicado pela Agência Espacial Europeia em junho de 2021. O que eles estão mostrando é o aumento, ou melhor dizendo, a diminuição de cobertura vegetal em todo o Brasil, até parte da Bolívia também, né? Em períodos que vão de 5 em 5 anos, começando em 2001. Então, vai 2001 a 2005, 2001 a 2010, 2001 a 2015, 2001 a 2020, que é esse último que aparece. Então, vocês podem ver a sequência.
E é realmente extremamente preocupante ver como que nós estamos degradando a Amazônia, não só com corte raso, mas degradando a floresta. Vocês sabem, bastante acompanha isso, que o corte na Amazônia é um processo que não é simplesmente botar fogo, como as pessoas pensam. Né? Geralmente, eles começam com um corte seletivo, extraindo, fazendo um corte que às vezes se chama de espinha de peixe, né? Penetrando na floresta, extraindo madeira mais valiosa, evitando grandes aberturas para não ser detectado por satélites. Depois eles começa a perda da área menor, das áreas menores. Nessa ocasião, nós chamamos que a floresta degradada, mas não com corte raso. E quando a perda vai acima de 50%, eles fazem um corte raso e fazem a limpeza final por fogo. Ou seja, as queimadas na Amazônia, elas são o resultado de um desmatamento anterior. Ora, o INPE sempre teve um trabalho grande, vocês pediram para falar isso, né? Para monitoramento da Amazônia por satélites. O primeiro programa espetacular chamado PRODES, que começou em 1988, usa imagens do satélite Landsat ou Cibers 4 e 4A, que são brasileiros, feitos pelo INPE e pela China, né? O satélite S2 Chengdu, né? Para dar as medidas anuais da área desmatada na Amazônia, com resolução de 20 a 30 metros. E por uma razão, em 2004, que eu vou mostrar no próximo gráfico, né, por pedido da grande ministra Marina Silva, o INPE desenvolveu esse sistema DETER, porque ela diz o seguinte: não adianta muito dar a área desmatada no final do ano, porque a ação já foi feita. O que nós gostaríamos é de ter um sistema que desse alertas diários degradadas. Foi isso que o INPE fez, desenvolvendo o sistema DETER, que é operacional desde 2004 e que vai dando, então, alertas de áreas desmatadas, e depois eu vou falar sobre esse DETER intenso, que foi desenvolvido há pouco tempo. Aqui vocês têm esse gráfico, que é considerado a melhor série histórica no mundo sobre desmatamento de florestas tropicais, produzidos, então, pelo INPE. Começou em 1988, quando aqui o eixo vertical está em milhares de quilômetros quadrados, né? Então, que teve em 1988 21 mil quilômetros quadrados, né? Governo Sarney, então. Depois tivemos o grande pico de desmatamento em 1995, o governo FHC, 29 mil quilômetros quadrados. Em 2004, um outro grande pico, 27 mil quilômetros quadrados, o governo Lula. Eu falo os governos para dizer que a burrice do desmatamento ela permeia todos os partidos políticos, infelizmente. Mas, em 1988, quando houve isso, o governo atuou, né? Tomou medidas, aumentou o número de áreas com reservas e diminuiu o desmatamento, que voltou a crescer. Quando teve esse pico no governo Fernando Henrique, ele atuou também aumentando o número de áreas protegidas e reservas indígenas. Conseguiu uma diminuição que, infelizmente, continuou a crescer. Nesse pico do governo do governo Lula, foi quando a Marina Silva pediu para o INPE criar o DETER. E com esse sistema de alertas do desmatamento, né, e atuando fortemente contra a ilegalidade do desmatamento, ela, o Carlos Mink, Isabel Teixeira, Sarney Filho, conseguiram atuar e diminuir o desmatamento na Amazônia em cerca de 80%, reduzindo a pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados em 2002. Infelizmente, a partir de então, começou a crescer esse desmatamento. Tivemos o pico enorme agora no governo Bolsonaro de 11 mil quilômetros quadrados, mas é certo quando o governo diz que o desmatamento não começou a crescer nesse governo, começou antes já no governo Dilma e no governo Temer. O compromisso do Brasil na Conferência de Paris, compromisso espontâneo do Brasil, era que não teríamos um desmatamento superior a 3.900 quilômetros quadrados em 2020, que corresponde à diminuição de 80% com relação à média
entre 1996 e 2004. É claro que não atingimos isso, né? Mas um aspecto importante que eu gosto de mencionar é que todos esses dados do INPE, além da grande respeitabilidade internacional, eles são disponibilizados livremente e abertamente na página, nesse site, Terra Brasilis, né, com uma quantidade imensa de dados. Essa disponibilização é importante porque esses dados do INPE já geraram cerca de 1.500 trabalhos científicos publicados e teses de mestrado e doutorado defendidas em todo o mundo. E aqui, para mostrar o protagonismo que o Brasil tinha sobre essa questão, até infelizmente entrarmos na atual gestão, aqui tem um trabalho publicado por um professor de Harvard e colegas da NASA, o Environment Research Letters de 2015, chamando a atenção que, embora outros países do mundo tinham programas de monitoramento de desmatamento por satélites, nenhum deles tinha dados com a qualidade do INPE e disponibilizados livremente e publicamente, como o INPE faz. Então, eles conclamam os países do mundo a seguirem o exemplo do Brasil. É uma pena que nós tenhamos agora perdido esse protagonismo. O INPE faz esse monitoramento não só desenvolvendo o sistema, porque todo o sistema PRODES, e outra coisa que eu não mencionei, o sistema PRODES, DETER, etc., tudo que o INPE faz não é copiado de ninguém, é desenvolvido no país. Quer dizer, o INPE sempre teve uma preocupação de ter um domínio soberano das tecnologias necessárias para esses trabalhos, né? Aqui tem o satélite Cibers 4A, que foi lançado há 2 anos atrás, feito em parceria com a China, 50% satélite feito pela China, 50% pelo Brasil, e lançado por lançadores chineses de longa marcha. Aqui temos o satélite Amazônia 1, que foi o primeiro satélite totalmente desenvolvido, projetado e construído pelo INPE, né, que foi lançado agora em março de 2021. Então, o INPE, além de ter o programa, ele desenvolve as ferramentas necessárias para ter os dados para isso. O satélite Cibers e Cibers 4A, né? Aqui tem alguns dados, para quem quiser saber, não vou me alongar muito sobre eles, mas eles têm uma altitude por volta, o Cibers 4, 778 quilômetros, o Cibers 4A 600 é mais baixo, né? E aqui eles percorrem faixas um dia próximas a cada 3 dias, né, cobrindo uma área grande sobre a Amazônia. Esse programa de colaboração Brasil-China completou 30 anos em 2018. Aqui foi a cerimônia realizada na China, que eu tive a satisfação de comparecer, aqui estou eu, né, comemorando esse programa. Aqui está o professor José Raimundo Braga, né, Coelho, que era presidente da Agência Espacial de então, aqui o presidente da Agência Espacial Chinesa. Mas eu gosto de mostrar esse slide chamando a atenção sobre essa senhora, não sei se vocês estão vendo a minha seta. Essa é a Simonetta de Pipo, que é a presidente da UNOSA. A UNOSA é o escritório da ONU para uso pacífico do espaço. Ela fez um discurso espetacular, dizendo que esse programa de colaboração Brasil-China era um exemplo paradigmático de êxito numa colaboração sul-sul na pesquisa do espaço para a paz. A ONU fez questão de enviá-la para cumprimentar Brasil e China para essa colaboração. Bom, eu chamo a atenção sobre isso, porque, infelizmente, a atual gestão descontinuou o programa. Não há mais um programa de colaboração Brasil e China para desenvolvimento desses satélites. Aqui está o satélite Amazônia 1, que, como eu disse, foi desenvolvido todo pelo Brasil, né? E foi lançado esse ano. Eu trouxe para vocês verem um filminho rápido, espero que possam ver, do lançamento do satélite. O satélite foi lançado por um lançador indiano, porque foi um lançador que ganhou a concorrência internacional para o lançamento desse satélite. Assim vocês estão vendo o foguete subindo lentamente, né? Daqui a pouco vocês vão ver a trajetória no espaço do foguete.
okay? Due to tracking, stage performance normal. Agora aqui vai haver a separação do modo de serviço do satélite do modo de lançamento. Vocês vão ver daqui a pouco e vocês vão ver a separação a partir das câmeras dentro do modo de serviço. Então, vocês estão vendo o satélite, o resto dos satélites abrindo e se afastando, né? O satélite entra em espaço e aqui foi pouco antes de abrir o painel solar. Infelizmente, o filme não mostra a abertura do painel solar, que eu gosto de mostrar, porque é feito aqui no Brasil, projetado, desenvolvido no Brasil, por uma empresa aqui de São José dos Campos. Deixa eu passar para o outro. Aqui, esse satélite, aqui tem imagem desse satélite, muito boa resolução. A câmera Wi-Fi também desenvolvida aqui no Brasil por empresa de São Carlos. Wi-Fi quer dizer Wide Field Images. Aqui um retrato, então, da bacia do Rio de Janeiro e a restinga de Marambaia feita pelo satélite. Só para mencionar a importância desse programa do Brasil, simplesmente o sistema DETER, quando eu tive um grande embate com o presidente Bolsonaro sobre os dados do INPE, que diziam que não estava correto, vocês devem ter visto na imprensa que saiu o pessoal da NASA defendendo os resultados do INPE, mas pouca gente teve conhecimento desse trabalho muito importante do Dr. Stefan Fritz, europeu, que usou dados, então, dos satélites Sentinela-4, o satélite Sentinela-2, da Agência Espacial Europeia, e confirmou todos os dados do INPE de julho de 2018 a 2019, apesar do governo ter dito que os dados eram mentirosos. O INPE não mede só esse monitoramento com satélites, ele mede de outras formas também. Aqui vocês estão vendo a média feita com LiDAR. LiDAR é uma espécie de um radar por lasers. Pode ser com satélite ou aviões que vão voando sobre a região desejada e mede a reflexão do pulso de laser. Isso é muito importante para ver a altura da canópia ou das aves na Amazônia. Esse trabalho é desenvolvido pelo INPE, em colaboração também com pesquisadores europeus. O INPE faz voo com aviões para medir principalmente a borda da floresta, porque a maior parte do desmatamento visto por satélites é feito no centro da floresta, e não se levava em conta muito a questão da variação do dossel da floresta nas bordas, que tem um efeito muito grande. O resultado desse trabalho, que está aqui, eu vou mostrar, foi capa da revista Science, certo? E eu chamo a atenção que é um trabalho feito com um estudante do Ceará, fez doutorado no INPE, Celso Silva Júnior, orientado pelo professor Luiz Aragão, para ver a grande qualidade do trabalho feito pelos pesquisadores do INPE e mostrando que, se for levado em conta o efeito das bordas, o desmatamento da Amazônia é muito maior do que previsto pelos métodos anteriores. Isso foi confirmado também por outros trabalhos feitos por pesquisadores da Universidade de Brasília. Um trabalho também recente pelo mesmo grupo, incluindo o professor Luiz Aragão, que vocês veem, eu mencionei que a floresta amazônica é uma floresta úmida, né? E a queima vem só depois da floresta derrubada. Eu sempre pensava assim, né? Mas acontece nesse trabalho recente, mostrou que quando a queimada penetra na floresta, mesmo a floresta úmida, embora ela não se desenvolva devido ao fato da floresta ser úmida, né, ela aumenta um aumento de 27% das árvores que restam na floresta úmida até 3 anos. Então, esse outro trabalho muito preocupante, também publicado agora em 2021. Só mencionar rapidamente, vocês devem ter ouvido o governo falar que era necessário comprar um satélite de radar, porque o INPE usa imagem, os radares não vê, imagens ótica não vê através das nuvens, os radares vêm através das nuvens.
Só que o governo esqueceu de mencionar que o INPE sabe sim utilizar a imagem de radar e o faz usando, inclusive, dados dos satélites Sentinelas da Agência Espacial Europeia, dados fornecidos gratuitamente. Eu mostro aqui um trabalho espetacular realizado pelo Dr. Valdir Paradella, que infelizmente já nos deixou, e seus colegas, né? Que usando imagens de radar, eles são os maiores especialistas do país em utilização de imagem de radar por satélite, né? Eles fizeram um trabalho sobre a variação da movimentação da barreira na barragem de Brumadinho. Pegaram dados de radar de antes, quando nós tivemos o colapso da barreira, né? Mediram variações para mostrar a precisão, pequenas variações nas posições usando 2 métodos diferentes, e aqui eles mostram o resultado com os 2 métodos. Isso começa em março de 2018, e eles vão mostrando nos dados o deslocamento, né, em milímetros. Vocês vejam que é o deslocamento em milímetros de vários pontos da barragem. E ver esse deslocamento, né, negativo que está indo aumentando, descendo. Então, né? Vocês veem esse deslocamento cada vez mais aumentando, aumentando, aumentando. Então, se nós tivéssemos governos inteligentes, não vou criticar esse governo, porque os outros também não faziam, usando técnicas de satélite de radar para monitorar as barragens, quando ocorreu aqui em janeiro de 2022, isso teria sido previsto. Mas, infelizmente, nós não sabemos fazer isso. O INPE tem agora um sistema espetacular chamado Sistema DETER Intenso, desenvolvido também em colaboração com o IBAMA, que pega as áreas onde o sistema DETER mostra que houve mais desmatamento e faz um reticulado de muito alta precisão naquela região, mostrando o que está acontecendo e fornecendo dados para o governo atuar nas áreas onde se deve dar prioridade. A resolução das imagens é muito boa nesse caso. Eu mostro aqui, né? Aqui, por exemplo, o INPE criou uma sala de situação da Amazônia. Em qualquer um pode acessar. Então, por exemplo, aqui, se ele clica, isso daqui é DETER desmatamento. Ele mostra retângulos onde as áreas estão mais desmatadas para a atuação do governo. Quanto mais vermelho, mais a área desmatada. Então, mais vermelho que vocês estão vendo aqui, nessa região aqui do sul da Amazônia, né, são áreas de 73 a 82 quilômetros quadrados, e assim por diante. E se a pessoa quiser, ela pode clicar em cima de alguma área que queira estudar com mais cuidado, e vai ter todos os dados sobre essa área. O lugar que está aqui em Itaituba, né, aquela região de ultra preocupação, porque é onde estão os índios Tatu e Tatá, que estão sofrendo violentamente ataques por mineradores, né, dá as coordenadas da área e dá tudo que está sendo desmatado. Então, se o governo não atua, não pode criticar os dados do INPE sobre isso. Outro dado muito importante que o INPE está fornecendo mais recentemente é esse dado sobre o meio ambiente, a qualidade do ar, né? A barra que vocês veem aqui na esquerda é a concentração de monóxido de carbono, né? Aqui está em partes por bilhão. O mais vermelho aqui corresponde a 3.000 partes por bilhão. Então, e vocês podem ter isso dia a dia. Então, aqui está um gráfico, uma tabela que vocês podem acessar, e está aqui aonde vocês acessam, em 29 de agosto de 2021. Vocês veem região da Amazônia, com monóxido de carbono, e a qualidade do ar é muito pior que em São Paulo. Então, vocês vejam a preocupação, aqui também temos no Paraguai, também temos na Bolívia, né? A preocupação que nós temos com relação ao meio ambiente. Temos todas as ferramentas. O que nós precisamos é de, realmente, ações públicas. Como eu prometi, agora, para não falar só sobre coisas negativas, nós sabemos, e o ministro Ricardo Salles, ex-ministro, tinha razão, dizer que tem cerca de 30 milhões de pessoas na Amazônia que precisam ter um desenvolvimento econômico. E a pergunta é possível promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia? O Ricardo Salles contrariava, dizia que não, mas é sim.
Primeiro, eu quero chamar a atenção que já no final do governo Lula, o CGE publicou um plano de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento da Amazônia legal. Tem muitos dados lá. Né? Há 2 anos atrás, o professor Ricardo Bromovai, colega meu da USP, publicou esse livreto que eu acho muito bom, porque é muito condensado e com muitos dados, que discute a Amazônia e mostra, sim, como pode se fazer economicamente viável o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E outra notícia vistareira que nós tivemos recentemente, que eu nunca esperava na minha vida ver, é banqueiros preocupados com a questão do desenvolvimento sustentável. Então, vocês sabem que o Bradesco, o Itaú e o Santander criaram o Plano Amazônia, que é aportar recursos para ações para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Porque, sim, para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, nós precisamos de investimento do capital. Recursos governamentais não bastam. Existem vários trabalhos que mostram, aqui eu mostro só para a elucidação, um trabalho do professor Marcos Buckerit, colega meu da USP também, o diretor do Instituto de Ciências Biológicas da USP, né? Que mostra uma árvore da Amazônia, a sena reticulada, né? Que é extremamente útil para a produção de biocombustível. Isso não está sendo explorado, mas mostra algumas coisas que, se tiver interesse capital privado, pode ser empregado para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Aqui tem um outro organismo, não sei se vocês conhecem, a Rede Amazônia Sustentável, que envolve vários organismos, a Embrapa, a Escola Luiz de Queiroz, da USP, a Universidade de Oxford, no Brasil e no exterior, que tem vários planos para desenvolvimento sustentável da Amazônia, mostrando o que pode ser feito. Eu já estou chegando perto do final, eu não sei quantos de vocês viram um lançamento recente dessa organização, que é chamada de Amazon You Want. Eles acabaram de lançar um relatório, né, com 33 capítulos sobre a Amazônia. Muito, muito interessante. Esse relatório está disponível na internet. E eles começam contando a história da Amazônia, o desenvolvimento da população da Amazônia, a geografia, a geologia da Amazônia, o desmatamento, as populações indígenas. E tem, entre esses capítulos, tem um que mostra o que é necessário fazer na Amazônia para atingirmos as metas da ONU do desenvolvimento sustentável. Né? Temos muito a fazer, não só na Amazônia brasileira, mas em toda a Amazônia. Mas há, sim, informações de como fazer isso. Bom, e eu concluo conclamando a todos para verem esse vídeo espetacular produzido pelo professor Carlos Nobre, que esse ano também ganhou o prêmio da American Association for Advancement of Science na diplomacia com relação à questão do clima e da Amazônia. Esse vídeo é espetacular, eu acredito que todo brasileiro o deveria ver. Então, a mensagem final que eu tenho é que o Brasil dispõe, sim, de suficiente conhecimento e tecnologia de fronteira para implantar uma economia sustentável que preserve o meio ambiente, não só na Amazônia. Por acaso, essa foto que eu tirei é da Mata Atlântica, aqui próximo entre Caraguá e Ubatuba. Mas precisamos combater a mentalidade negacionista que, infelizmente, permeia a maioria de nossos políticos e melhor articular as iniciativas de diferentes grupos e instituições. Eu espero que essas considerações sejam levadas por todos aqueles que pleiteiam um cargo de presidente no próximo ano. Muito obrigado a todos vocês pela atenção.